É bom treinar o nado? Ótimo. Melhor ainda é treinar, não entrar em pane em momentos de dificuldade. Em pânico, porque senão você vai morrer do mesmo jeito. Um dia eu fui atravessar um rio, um dos melhores amigos que eu tenho entrou em freeze, ele ficou assim, ó, e começou a afogar. Eu falei, mentira, eu não estou dando conta nem de atravessar isso aqui sozinho, agora eu vou ter que salvar alguém. Louco, fiquei louco. Não sei explicar, já fiz 3 salvamentos, sempre sobra para mim. Alguém pergunta por quê? Porque eu não fico em pânico. Eu sei que pode custar a minha vida, eu vou tranquilinho na pessoa, olha para mim, me dá seu braço, eu não deixo a pessoa agarrar em mim. Eu já fui brigadista, então não dá. Eu já chego esperando para dar um murro na pessoa, porque eu sei que se ela tentar me matar, eu vou ter que apagar ela, girar ela e carregar ela aqui. Só isso. Só que você não sabe nada disso. O que vai acontecer? Velha condição! Morre os 2. Por favor, treine para você pelo menos não morrer, pode ser? Depois treine para você pelo menos sobreviver. Primeiro treine para não morrer, depois treine para sobreviver, depois treine para governar. Bom, imagina a seguinte situação. O caos absoluto toma conta de tudo, o perigo é iminente e a mente humana tem literalmente uma fração de segundo para decidir. Ou a gente sucumbe ou a gente domina a situação. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje nessa Masterclass de sobrevivência. Como mentor instruindo uma equipe de elite, o objetivo aqui não é só passar teoria, sabe? É entregar um treinamento tático real e direto ao ponto sobre como impedir o colapso emocional. Chega de romantismo. Vamos mergulhar na ciência da frieza calculada e ver o passo a passo exato para assumir o controle total, protegendo a nossa integridade e a vida de quem está do nosso lado sob pressão extrema. Então, direto ao ponto. Neste vídeo, Pablo Marçal comenta sobre o assunto, o controle emocional extremo e a sobrevivência em situações de risco, e nós, do canal Só Progresso 12, fazemos uma análise explicando mais além alguns detalhes a mais sobre o assunto. O que a gente vai desconstruir aqui é uma abordagem bem avançada, sem nenhum rodeio, totalmente baseada na aplicação de métodos reais de salvamento, porque no fim das contas, trata-se de pura disciplina e preparo mental. Vamos lá? Para começar, tudo se baseia em um relato muito impressionante que ilustra aquele exato milissegundo em que o cérebro simplesmente entra em curto-circuito. Imagina a cena. Durante a travessia de um rio, que já é uma situação que exige um baita desgaste físico, um amigo muito próximo simplesmente travou. O termo exato para isso é freeze, um congelamento absoluto. O que acontece é que o cérebro humano, mais especificamente ali a amígdala, quando é inundado por cortisol, ele pode desligar o pensamento racional em menos de 1 segundo. O amigo ficou ali completamente estático e começou a se afogar. Ter que lidar com o nosso próprio limite e do nada precisar salvar alguém leva a mente da gente a um nível de estresse inimaginável. Mas afinal, como isso funciona? É fundamental a gente entender a mecânica desse estado de congelamento de um jeito bem objetivo. Quando uma ameaça muito severa aparece, se não houver um preparo mental rigoroso antes, o medo instintivo simplesmente engole qualquer pensamento lógico. Não tem jeito, o corpo desliga as funções de reação coordenada. E olha, aqui está a parte mais perigosa de todas. A pessoa que entra em choque não vira só uma vítima passiva. Ela se transforma literalmente em um risco letal iminente para qualquer um que tente fazer o resgate. Sem treinamento, a tentativa de ajudar alguém em pânico quase sempre vira um desastre duplo. O instinto cego da vítima vai buscar qualquer ponto de apoio, arrastando todo mundo para o fundo. Então, para sobreviver a um cenário extremo como esse, a gente precisa traçar uma linha invisível, mas inquebrável, entre duas atitudes. De um lado, a gente tem o instinto de pânico, que é aquele desespero puro, a perda completa da consciência situacional, aquela vontade frenética de agarrar o que der pela frente. Do outro lado, temos a ação governante. Essa é a mente de quem salva. Isso exige uma lucidez absoluta e um distanciamento emocional que chega a ser quase frio. O relato da nossa fonte de hoje deixa bem claro que intervir com sucesso em um resgate só é possível justamente por causa dessa ausência total de pânico. A verdadeira sobrevivência pede que a gente abandone os instintos caóticos e abrace uma precisão estritamente técnica. E é aqui que entram os métodos táticos reais. A mentalidade que a gente precisa aplicar é igualzinha à de um brigadista treinado. O protocolo exige que a gente proteja a nossa própria mobilidade, mental e física, em primeiro lugar. A aproximação tem que ser feita com uma calma totalmente calculada. E, prestem bem atenção, existe uma regra de ouro que é inegociável nesse tipo de treinamento. Jamais, sob nenhuma circunstância, a gente pode permitir que a pessoa em pânico restrinja os nossos movimentos. Porque se quem está ali para salvar perde a mobilidade, bom, o jogo acaba ali mesmo. Dominar a crise significa garantir espaço e liberdade para conseguir aplicar a técnica. Isso acaba nos levando para a realidade mais brutal e até chocante das táticas de resgate extremo, a necessidade da neutralização forçada.
A fonte relata que, em certas situações, o resgatista já se aproxima da vítima, esperando que talvez precise desferir um golpe para pagar a pessoa. Eu sei, isso soa muito forte para quem não entende a dinâmica real da sobrevivência, mas é pura lógica técnica. Se a vítima tentar agarrar desesperadamente quem está salvando, ela vai acabar afogando os dois. Nesses milissegundos decisivos, apagar a vítima acaba sendo a única maneira técnica de impedir a destruição mútua. E, parando para pensar, isso é uma baita metáfora para qualquer crise, né? Às vezes, tomar decisões duras, frias e com distanciamento emocional é a única forma de evitar o desastre total. Certo, mas como a gente atinge esse nível de frieza? O segredo, o grande truque aqui é treinar a mente para o nada absoluto. Isso significa esvaziar a cabeça antes de agir, silenciando todo aquele barulho emocional, a ansiedade e aquele medo antecipado de dar errado. Como a gente treina isso no dia a dia? Dá para começar com uma respiração tática para baixar os batimentos cardíacos sob estresse e ir praticando a visualização dos piores cenários antes mesmo deles acontecerem. Quando a gente treina a mente para não entrar em pane nas pequenas dificuldades diárias, a gente cria uma espécie de blindagem. É um exercício contínuo, de todo santo dia, para anular de vez aquele desespero instintivo. A partir do momento em que a gente alcança essa estabilidade mental, surge uma estrutura muito clara de ação. Ela é dividida em 3 fases essenciais e progressivas. É a hierarquia mental da sobrevivência. O primeiro nível é incrivelmente direto: não morrer. Ou seja, evitar a destruição imediata, aquela ação básica de não ser engolido pelo perigo. O segundo nível já é sobreviver, que significa dar um passo além da defesa instintiva e começar a estabilizar o ambiente ao redor. E o terceiro e último nível é governar. Governar é tomar as rédeas de vez, assumir o controle absoluto e soberano do evento. É vital entender essa escada mental que transforma a gente de uma presa indefesa no verdadeiro comandante da situação. O mais fascinante de tudo isso é que essa progressão, que nasceu lá na água, em situações extremas de risco de vida, pode ser aplicada a qualquer crise profissional ou pessoal que a gente enfrente. Na fase de não morrer, a mente tem que focar só em manter a calma total e evitar qualquer decisão precipitada que piore as coisas. Já na fase de sobreviver, o estado mental fica mais calculado, a gente começa a neutralizar ativamente as ameaças secundárias e, por fim, na fase de governar, a gente alcança soberania total. O problema não foi só controlado, o caos inteiro foi transformado num ambiente super gerenciado e, principalmente, numa lição absurdamente valiosa. Toda essa análise tática nos leva a uma conclusão que é simplesmente inevitável. Quando a pressão atingir níveis críticos e a instabilidade reinar, sempre vão existir apenas 2 caminhos. A falta de preparo vai empurrar a pessoa direto para o estado de congelamento, para o pânico cego e para a perda total de controle. Mas, através de um treinamento focado em disciplina, tática e muita clareza, a gente tem a escolha de anular o medo. Então, a pergunta fundamental que tem que ecoar na nossa cabeça depois de tudo isso é exatamente esta: diante do caos absoluto, a mente vai congelar ou vai assumir as rédeas de governar? Lembrem-se, a escolha pelo controle emocional precisa ser feita antes mesmo da crise dar as caras. E assim a gente chega ao fim dessa imersão. Muito obrigado mesmo por terem acompanhado até o fim. É super importante que essa mentalidade técnica seja disseminada para inspirar verdadeira autoconfiança em mais pessoas. Então, por favor, deixem o joinha e inscrevam-se no canal Só Progresso 12. O apoio de cada um que assiste é o que faz a gente continuar trazendo análises profundas e estratégias de alto nível como essas por aqui. Um grande abraço e mantenham sempre a clareza mental.